Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. É um grande prazer e satisfação estar aqui mais uma vez para juntos meditarmos um pouquinho sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida com Deus, né? Eu estava vendo aqui umas palavras da Bíblia e eu cheguei até essa palavra aqui que diz assim, Mateus 17:7. E aproximando-se Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Essa palavra que Jesus falou quando os discípulos tinham subido um monte, e neste monte o Senhor ele se transfigurou, né? E ele resplandeceu como um sol, né? Bem na frente dos seus discípulos. E ali apareceu então Elias e Moisés, né? Ou Moisés e Elias, e falavam com eles ali, né? E os discípulos, né, que estavam com Jesus, né, que era Pedro e Tiago e João, eles ficaram tão maravilhados, tão fora de si mesmos, que eles ficaram meio que atônitos, né? E eles então começaram a falar coisas, não falar, aliás, começaram a falar coisas que não tinha nada a ver. E eles disseram, né? Bom é estarmos aqui, né? E perguntaram se o Senhor quer, se queres, né? Podemos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E eles estavam ali falando, e eis que uma nuvem luminosa, né, cobriu eles, e saiu uma voz daquela nuvem e disse: Este é meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. E eles então caíram, né? Caíram sobre os seus rostos e tiveram um grande medo. Então Jesus veio e tocou neles, né? E disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E eu estava aqui pensando que naquela ocasião em que Moisés subiu o monte e se demorou lá por um tempo, né? E ele demorou um tempo e o povo se desviou. E quando ele desceu, o povo já tinha construído lá um bezerro e estava adorando lá. Então, eu estava pensando, faz tempo que Jesus subiu, né? E como ele está demorando a voltar, eu acredito que Deus esteja muito triste. Deus esteja triste demais, porque assim como aconteceu naquela ocasião, quando Moisés subiu ao monte e demorou um pouquinho e o povo já se corrompeu, está acontecendo nos nossos dias, né? O amor está esfriando, as pessoas não têm mais temor, e mesmo diante de acontecimentos grandiosos como este aí, né, que a gente ainda não estamos totalmente livres, ainda assim não tem temor, não há respeito mais com Deus, tomam o nome de Deus em vão, revelam dizendo que é Deus que está revelando e não é.
entrega um recado dizendo que é Deus que está dando o recado e não é. Quer dizer, falta de temor total, falta de respeito total. Total. Agora eu vos pergunto, se não têm temor de Deus, se não respeitam a Deus, como respeitarão a nós? Estava lembrando aqui do pastor Moabel e pensando o quanto ele sofreu, né? Quanto sofrimento que ele passou, quanto aperto que ele passou, enquanto que outros que nem aos pés dele chegam, andam de avião, tem mansão na capital tal, mansão na capital, né? Mansão no país tal, avião, helicóptero, e nem perto, nem aos pés do pastor Moabel eles chegaram e nem chegarão. Entende? Não chegaram e nem chegarão nunca, nunca na sua vida. E eu estava pensando que o pastor Moabel era um profeta de Deus, assim como Elias, Jeremias, Isaías. Na verdade, ele era muito mais parecido com o apóstolo Paulo. Parece que ele tinha o espírito do apóstolo Paulo, porque ele falava muito parecido com o apóstolo Paulo. E eu, quando vi ele pela primeira vez, eu me lembro que foi um vídeo que ele estava falando sobre o tal do Jotinha, né? O cara dizia que tinha conhecido, que ele era o Jotinha lá da harpa cristã e tal, né? E eu, quando vi aquele vídeo, disse, mas não é possível uma coisa dessa. Não... E aí eu fui procurar, ver se alguém falava a respeito daquele cara ali. E aí eu me lembro que eu achei o pastor Moabel. E quando eu botei os olhos no pastor Moabel, eu já reconheci. Já reconheci. Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem para mim, dizendo que nunca me viu lá comentando nos vídeos do pastor Moabel, que não me conhecia, que certamente eu era um aproveitador, né, que estava me aproveitando para fazer o meu nome, né, nas costas do pastor Moabel. Mas eu vou dizer uma coisa, eu estou crescendo muito menos, porque antigamente eu fazia vídeos ali comentando outros assuntos, sobre polêmicas e coisas que acontecia com o pessoal, tipo que nem a Flor de Lis e tal, né? E dava... meu Deus do céu. Teve uma semana que eu tive um crescimento de 5.000 inscritos. Então, esses vídeos aí até, sabe, não dá inscritos. Não dá tanta visualização. Eu fazia vídeos com um cara lá que se dizia juiz e tal, e falava o que a gente queria ouvir mesmo, né? Como é que é o nome do cara? Eu não lembro aqui agora. E meu Deus, aquilo ali, para dar 20.000 visualização, era... Às vezes em 2 horas dava 20.000 visualização. Então, assuntos eu teria condições de fazer, se esse fosse o meu objetivo aqui, de fazer um canal para ganhar dinheiro, né? Eu não estou dizendo que eu não quero ganhar dinheiro, não estou enganando ninguém, mas se o meu objetivo principal fosse ganhar dinheiro, eu faria vídeos, outros tipos de vídeo, e ganharia muito mais, entende? Então não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu entrei numa briga, não saí dela, né? Tô orando dia e noite, né, por essa família. Tenho certeza que Deus, porque quando a gente entra numa guerra, quando a gente entra num propósito, a gente já sabe que vai surgir muitas coisas, né? Muitas coisas. O diabo, ele não é humilde, entende?
Ele não é humilde. Ele, se possível, usa a tua própria esposa contra você, teu próprio filho, ou teu próprio pai. Entende? Ele procura alguém que realmente vá te incomodar. Então, eu quando entro numa batalha assim, eu já sei tudo que pode acontecer. Todas as possibilidades que pode vir a acontecer. Então, não estou preocupado. Mas eu estava pensando, como pode a cegueira ter tomado tanto conta das pessoas? Porque tem igrejas que levantam bilhões, né? Bilhões por ano. E aí um homem de Deus que realmente falava a verdade, que realmente falava o que a gente precisava ouvir, passou tanto trabalho, tanta humilhação, tanto desprezo. E eu estava pensando aqui que eu não estou dizendo aqui que não possa haver homens de Deus financeiramente bem e serem homens de Deus. Mas isso é agulha num palheiro, viu? Isso é agulha num palheiro. Porque o dinheiro modifica a pessoa. O dinheiro modifica a pessoa, a posição modifica a pessoa. Eu sei bem o que é isso. A pessoa dá um carguinho numa igreja que nem é nada, não vai trazer dinheiro, não vai trazer nada, e a pessoa já muda. A pessoa, ela trabalha num serviço, ela é uma coisa. Você promove ela, eu estou falando de experiência própria. Eu fiz isso com pessoas e vi que a pessoa mudou do dia para a noite. Você promove a pessoa, a pessoa muda. Entende? Então, é agulha num palheiro. Achar um homem de Deus, achar uma mulher de Deus com dinheiro e realmente andar na presença de Deus, olha, é agulha num palheiro. Eu sempre oro a Deus e digo: Senhor, não deixe chegar nas minhas mãos nada que vá modificar a minha personalidade, que vá modificar a minha intimidade contigo, que vá modificar o meu relacionamento contigo. Não deixe chegar nas minhas mãos, não deixe entrar na minha casa, não deixe entrar na minha vida, porque a minha comunhão contigo é mais importante do que tudo nesse mundo, do que tudo nessa terra. E é muito lamentável ter que dizer que o amor de muitos esfriou a ponto de que o que é certo virou errado e o que era errado virou certo. Politicamente correto é o que importa. Quantas vezes dentro da igreja eu tentei puxar para o lado da Bíblia, para o lado da palavra, por temor a Deus e por amor às pessoas que estavam comigo, e fui mal interpretado. Quantas vezes eu primei pela palavra e fui abandonado, fui deposto de lado. Porque o Espírito Santo, ele é muito sensível. Você tem que cuidar o que você fala com seus lábios. Eu vejo tantas pessoas falando palavrão e se dizendo pastores e etc, etc. O Espírito Santo de Deus é muito sensível para você ficar falando palavrão, para você ficar falando palavras torpes, palavras que não edificam. Às vezes, a gente quase que perde a razão, a gente quase que perde o sentido e até fala besteira mesmo. Mas isso não pode virar regra na nossa vida. E eu fico tão triste quando vejo a igreja de Deus, que se diz ser de Deus, totalmente desviada de princípios, vivendo uma vida de libertinagem. Infelizmente, o amor esfriou. Mas nós não podemos cair. Nós não podemos cair nessa enrascada.
Porque isto é um anzol, é um laço para nos prender e nos impedir de estar com Deus um dia. Então você não pode retroceder na sua fé, você não pode esfriar na sua fé, você não pode deixar o mundanismo tomar conta da sua vida, do seu coração, da sua boca, do seu corpo. Porque Deus não muda, a sua palavra não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre o será. Fica aqui a minha palavra de reflexão para você. Vale a pena trocar a eternidade com Deus por momentos de prazer, momentos de felicidade? Será que vale a pena? Será mesmo que vale a pena? E eu te respondo com certeza, não vale a pena. Não vale a pena. É muito triste que coisas como esta que aconteceu com Pedro, Tiago e João, experiências como estas, já não aconteça mais hoje nos nossos dias. Porque o amor esfriou, a fé esfriou, e Deus e a sua palavra já não representa mais nada dentro das igrejas. Porque o que importa mesmo é o dinheiro. Porque o que importa mesmo é a posição. Porque o que importa mesmo é estarem todos na mesma panela, lutando pelo mesmo ideal, um ideal diabólico, um ideal que corrompe, um ideal que desvia a atenção de Deus e da sua palavra. Que você reflita, que você se examine e que você tome uma posição de mulher e de homem de Deus. E não perca a sua salvação por nada, porque a sua salvação vale todo o ouro do mundo que você pudesse juntar. E ainda assim, nem todo o ouro do mundo poderia ser páreo, preço para comprar você, para comprar a sua salvação. A sua salvação vale muito mais do que todo o ouro desse mundo, do que todos os amigos, do que todas as riquezas, do que todos os prazeres, porque a sua salvação é eterna. E essa vida aqui é um pingo d'água num oceano comparando com a eternidade. Tchau, tchau, Deus te abençoe e até mais.